A nossa história começa numa noite gelada daquelas de bater o queixo. A Suzune, uma garotinha, é arrastada para o meio de um galpão pelo próprio pai. O cara já não aguentava mais olhar para a cara dela, tinha nojo da presença dela, como se ela nunca devesse ter nascido. E aí, do nada, ele larga a menina lá sozinha no frio para passar a noite toda. Só que, pouco tempo depois, o irmão dela, o Ginta, aparece para tentar tirar ela de lá. Mas quando chega nada, a menina sumiu. Desesperado, ele começa a correr por toda a vila, perguntando, procurando, até que vê de longe. Ela tá subindo numa ponte, parecendo que vai dar no pé de vez. Ele corre até ela, implora perdão por não ter conseguido proteger ela do seu pai. Ele diz que se tivesse se metido, só teria se ferrado também. Suzune, coitada, nasceu com olho demoníaco, o que significa que ela tá amaldiçoada. Ela já sacou que nunca vai ter uma vida normal com aquele olho bizarro, então manda o irmão voltar para casa e esquecer dela. Ginta pensa um pouco, e aí percebe que ama a irmã mais do que qualquer outra pessoa daquela família zoada. Ele pega na mão dela e fala, vamos embora daqui juntos. E é isso. Eles deixam tudo pra trás. Só que, mano, ainda tá chovendo e tá aquele frio cortando até a alma. Sem ter onde ficar, Ginta leva Suzune pras ruínas de um prédio velho. Os dois se abraçam ali, tentando não congelar. Ela acaba pegando no sono e ele já tá quase apagando também, quando vê um homem estranho se aproximando e dizendo que vai levar eles com ele. Quando Ginta acorda, tá sendo carregado pelo cara e Suzune tá ali do lado, andando. O homem sorri, feliz que Ginta acordou, e coloca ele no chão com cuidado. Aí os três seguem viagem rumo à vila onde o cara mora. Chegando lá, dá pra ver que a galera da vila é tudo ferreiro, vivem forjando katana, então tá todo mundo ocupado batendo no metal. O cara leva os dois até a casa dele. Quando abre a porta, a filha dele já vem correndo toda animada. Ela até fica feliz de ver o pai, mas estranha ver duas crianças desconhecidas com ele. Aí o pai explica que, a partir de agora, o Ginta e a Suzune vão morar com eles. Pergunta se ela tá de boa com isso e, na real, ela até curte a ideia. Mais gente pra brincar. Ela chega no Ginta com aquele sorrisão no rosto e se apresenta. Oi, eu sou a Shirayuki. Bora ser amigo? Naquela noite, Ginta não consegue pregar o olho. Então, o Motoharu, o pai da Shirayuki, pergunta o que tá pegando enquanto limpa a katana dele. Ginta pergunta se ele é um samurai, e o cara explica que na real é um sentinela, tipo um guardião que protege coisas e pessoas importantes. No dia seguinte, Ginta e Suzune trombam com a Shirayuki perto do rio. Na volta para casa, Ginta comenta sobre a mãe da Shirayuki, a Yokaze, que ajudou eles a ficarem na vila. A Shirayuki explica que a mãe dela é uma Itsukihime, uma donzela do deus do fogo. Só o chefão da vila e o Motoharu, que é o sentinela dela, tem permissão para ver a mulher. No dia seguinte, Ginta começa a treinar com o Motoharu. Só que, como o garoto é novato no rolê da espada, apanha fácil. Motoharu diz que ele tem muito chão pela frente, mas se continuar praticando, um dia vai virar mestre. Os anos vão passando e o Ginta vira um sentinela também. Agora ele é tipo o guarda-costas da princesa do santuário. Rola uma reunião importante com os oficiais da vila e a princesa, que fica sempre escondida atrás de uma cortina. Ninguém vê ela. Quando a reunião começa, ela dá mó moral pro Ginta, dizendo que ele é brabo matando o demônio. E ele, humildão, fala que só tá fazendo o trabalho dele para proteger a galera. O último demônio que ele enfrentou tentou até se disfarçar de humano para se infiltrar na vila. Um dos oficiais começa a suar frio ao ouvir isso. Os outros perguntam o motivo de um demônio querer tanto entrar ali. Aí o ancião da vila manda a teoria. O bicho pode estar atrás da princesa, porque dizem que se um demônio comer o fígado de uma princesa, ganha imortalidade. Mas também pode ser por causa da Yaria, uma espada sagrada que passa de geração em geração, cheia de poderes sinistros. É uma relíquia, e claro que vira alvo dos demônios. O velho ainda fala que essa espada foi forjada por um dos melhores ferreiros de todos os tempos e carrega poderes místicos. Se os demônios estão mesmo de olho nela, a vila inteira está correndo perigo. O chefe geral manda todo mundo ficar esperto, mas o tal do Kiyomasa não leva muito a sério. E diz que ele e Ginta estão de guarda da princesa e que tá tudo sob controle. Só que ele também solta aquela cutucada, ele não acha que o Ginta tá à altura do trampo. A treta entre os dois quase explode, mas aí a princesa manda os dois calar a boca. Reunião encerrada, todo mundo vai embora, menos o Ginta, que fica lá vigiando. Com só os dois ali, a princesa sai de trás da cortina e revela. É a Shirayuki. Ginta dá uma bronca nela, dizendo que ela não devia ficar dando bandeira assim. Princesa tem que se manter em segredo. Mas como eles são amigos de infância, ela nem dá bola. Aí ela solta que a Suzune tá ali também, mesmo o santuário sendo fechado para qualquer forasteiro. E o mais estranho, Suzune não envelheceu nada desde então,
Quando o Jinta e a Shirayuki acordam a Suzune, ela abre um sorrisão de alegria por ver o irmãozão de novo. O problema é que o Jinta anda na correria, caçando demônio pra lá e pra cá, então quase nunca consegue ver a irmã. Mas mesmo feliz de reencontrá-la, ele dá uma bronca nela por ter aparecido ali, já que o santuário é área proibida. A Suzune fica sem entender por que ela não pode visitar a Shirayuki, mas o Jinta pode colar lá quando quiser. Só que, fazer o quê? Regra é regra. Aí o Jinta manda ela voltar para casa. Depois que ela vai embora, o chefe do vilarejo aparece no santuário com um papo importante para resolver com a Shirayuki. Ele pede pro Jinta dar um tempo e deixar os dois a sós. No começo, o Jinta não curte a ideia, já que sente que tem a missão de ficar colado na Shirayuki o tempo todo como guardião. Mas aí a própria princesa manda ele tirar o resto do dia de folga. Com isso, o Jinta finalmente vai para casa descansar. Enquanto isso, bem na beirada do vilarejo, dois demônios começam a prestar atenção na Suzune por causa do tal olho demoníaco dela. No dia seguinte, a Shirayuki dá um perdido no santuário e vai se encontrar com o Jinta e a Suzune. Os três resolvem tomar café da manhã juntos, tipo nos velhos tempos, como uma família mesmo. Depois, a Shirayuki e o Jinta saem para um passeio, tipo um encontro. Ela tinha algo importante para contar. Mais cedo, o chefe mandou a real. Disse que ela precisava começar a pensar um sucessor, caso desse ruim e os demônios acabassem com ela. Um papo pesado, mas faz sentido. Então decidiram que ela vai ter que casar em breve. E adivinha com quem? Com o Kiyomasa. Ele é filho do chefe e futuro manda-chuva do vilarejo. O Jinta não sabe muito bem como reagir com essa notícia. E a Shirayuki também não está nem um pouco feliz. Ela se abre com ele, diz que é apaixonada por ele e que veio com a ideia maluca de fugirem juntos e começarem uma nova vida. Mas, no fundo, ela sabe que ele nunca ia topar. O Jinta jurou proteger o vilarejo, treinou a vida toda para isso, e a Shirayuki também fez esse juramento quando virou a donzela do santuário. Fugir agora seria jogar tudo no lixo. O tempo passa e o Jinta é chamado para outra reunião. Lá, avisam que dois demônios foram vistos na floresta e a missão de dar cabo deles é dele mesmo. Ele já se prepara para sair na hora, mas antes de partir, o Kiyomasa aparece no caminho. Sabendo que o Jinta já deve estar sabendo do casamento, o Kiyomasa fica bolado que o cara tá agindo como se nada tivesse acontecido. Jinta manda a real, ele não tá nem aí pro casamento, o que importa é a segurança da Shirayuki e do povo. A parte mais doida é que o Kiyomasa nem quer tirar onda por casar com a Shirayuki. Na real, ele sabe que a Shirayuki ama o Jinta e que o Jinta ama ela também. Então, ele até se sente mal de ser o escolhido. Mesmo assim, Jinta já decidiu o que vai fazer. Então parte para a missão sem olhar para trás. Quando chega na floresta, ele é pego de surpresa por um demônio que aparece do nada. Antes de começar a treta, o Jinta pergunta se o bicho tá sozinho, já que o relatório dizia que eram dois. O demônio responde que a parceira dele tinha coisa para resolver no vilarejo. Aí bate aquele pressentimento ruim no Jinta. Ele sabe que precisa derrotar esse rapidinho e correr de volta antes que a outra cause alguma coisa feia na vila. Com um golpe sinistro, ele vai pra cima e arranca o braço do demônio. Mas a criatura é casca grossa e continua atacando com tudo, fazendo o Jinta recuar. O demônio recolhe o braço cortado como se nada tivesse acontecido, sem nem ficar bravo. Na real, ele fica mais surpreso com a força do Jinta do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, lá no vilarejo, a Suzune tá em apuros. Uma mulher demônio aparece e encara ela. A demônio diz que a Suzune é igualzinha a ela um demônio, mas a menina recusa na hora. Não quer saber dessa conversa. A demônio logo saca que o que impede a Suzune de virar um demônio de verdade é o amor dela pelo Jinta. Isso irrita a mulher, porque é claro que o Jinta deve ter dado muito carinho e proteção para ela ficar tão cheia de bondade assim. A Suzune ama o Jinta de verdade, com todo o coração. Então quando a demônio começa a falar bem dele, ela até se sente mais calma. Sem mais medo, a demônio tenta convencer a Suzune a usar os poderes dela para ajudar. Ela até jura que não vai machucar a garota, e como os demônios não têm sentimentos, diz que ela pode confiar. Mas a Suzune recusa na hora, porque mesmo que tenha chance mínima, ela não quer correr o risco de alguém machucar o irmão dela. A demônio, percebendo que não vai conseguir na conversa mole, começa a pensar num outro jeito de fazer a Suzune mudar de ideia. E lhe mostra uma visão. A visão bate forte. Shirayuki tá tirando a roupa e se preparando para dar um beijo em Kiyomasa. Quando vê isso, Suzune não aguenta e bota pra fora, literalmente vomita. Desesperada, ela pergunta pro demônio se aquilo era real. O bicho explica que seu poder é prever o futuro e que pode compartilhar essas visões com os outros. Exatamente o que acabou de rolar com Suzune. Mas ela ainda tá na dúvida. O demônio dá um sorrisinho
e diz que pode levá-la para o santuário agora mesmo, só para ela ver com os próprios olhos. Enquanto isso, Ginta tá na porrada com o demônio. Mas antes de continuar, solta a real. Por que diabos os demônios atacam humanos? O demônio dá uma risada e responde que essa é simplesmente a razão de existir deles. Não precisam necessariamente matar, mas cada um tem um propósito e tem que cumprir. E no momento o propósito dele é segurar Ginta. Esse demônio tem uma parada cabulosa. Ele pode absorver os poderes de outros demônios devorando eles. Além disso, pode transformar seu corpo livremente. Ginta sabe que se hesitar, já era. Então ele avança com tudo, mas num piscar de olhos perde um braço. Quando tenta dar o troco e corta a garganta do demônio, o monstro simplesmente tritura a espada com os dentes. Pela lógica, Ginta já deveria estar morto. Mas no último segundo ele mete a mão num pedaço da sua espada quebrada, e antes que o demônio possa reagir, enfia direto no coração do bicho. O capiroto cai no chão, derrotado. Só que, ao invés de ficar puto, o demônio sorri. Ele estava esperando por isso. Revela que sua parceira tem clarividência e olhou 170 anos no futuro. E o que viu? O demônio mais cabuloso de todos os tempos morando exatamente ali no vilarejo. Foi por isso que eles vieram. Antes de morrer, o demônio solta mais uma. Tem um outro demônio vivendo na vila nesse momento. Ginta logo liga os pontos e percebe que ele tá falando de Suzune. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o demônio diz que tem um presente de despedida para ele. No segundo seguinte, o braço do demônio arranca a cabeça de Ginta e começa a esmagá-la até que ele desmaie. Enquanto isso, lá no santuário, Kiyomasa está em cima da princesa. Mas ela pede para ele parar, dizendo que não está pronta para ter um filho. Ou pelo menos quer esperar até ter certeza de que Ginta está seguro. Kiyomasa não quer nem saber. Diz que esse é o momento perfeito porque Ginta está ocupado numa reunião. Se não tivesse, estaria do lado de fora ouvindo os gemidos. Antes que qualquer coisa mais aconteça, o demônio invade o local, rasgando as cortinas. Suzune vê tudo e fica em choque. É como se o mundo dela desmoronasse ali. Ginta acorda na floresta, misteriosamente com o braço restaurado e o demônio sumido. Mas ele não tem tempo para pensar nisso. Se Suzune estiver em perigo, ele precisa agir rápido. Sem hesitar, corre de volta para a vila. No santuário, Suzune ainda está tentando processar o que acabou de ver. Ginta Shirayuki já foi um tormento, mas ela suportou. Até chegou a parar seu próprio crescimento para não se meter no caminho. Tudo para que Shirayuki fosse feliz. Ela se conteve ao máximo, mas agora Shirayuki vai se casar com outro. Esse foi o estopim, ela perde completamente o controle. A raiva explode dentro dela, e ao ouvir umas provocações do demônio, ela finalmente toma uma decisão: matar. Seus poderes demoníacos despertam de uma vez. Uma fumaça negra cobre o lugar e no meio dela, Suzune assume sua forma adolescente. Kiyomasa saca a espada lendária e tenta atacar, mas antes mesmo de levantar a lâmina, o nocauteia com um golpe só, sem dó, e arrasta o corpo dele para fora, dizendo que tem algo para resolver. Shirayuki agora está sozinha com Suzune. Ginta chega ao santuário e encontra Shirayuki viva. Ela corre para os braços dele, mas no segundo seguinte, puf! Suzune a decapita. Ginta congela. O cérebro dele se recusa a processar o que acabou de acontecer. E um momento depois, Suzune aparece atrás dele segurando a cabeça de Shirayuki. Ele não acredita no que vê. Por que Suzune faria uma coisa dessas? Suzune começa a explicar. O casamento foi uma traição, mas Ginta já sabia de tudo. E mesmo que não soubesse, isso não dava o direito dela matar. Naquele momento, Ginta percebe. A Suzune que ele conhecia não existe mais, e agora, com Shirayuki morta, só resta um único sentimento dentro dele: ódio. O braço demoníaco dele começa a se fundir com o resto do corpo, o transformando. Seus olhos agora encaram Suzune com puro desprezo. Suzune não entende. Ela fez isso por ele. Por que ele tá olhando assim? Então, será que ele também vai abandoná-la, como todo mundo fez antes? Ela não vai permitir. Com raiva, avança e enfia a lâmina no estômago de Ginta. Mas percebe, horrorizada, que isso mal fez cócegas nele. E antes que possa reagir, Ginta a atravessa com um golpe só. Suzune sobrevive, mas mal consegue se mexer. Ginta se aproxima, pronto para acabar com tudo. Mas no último instante, o demônio pula na frente e se sacrifica por ela. Morrendo, o demônio implora para Suzune fugir. Ela não tem escolha. Dá um passo para trás, se afastando. Mas antes de ir, encara Ginta e diz: não me resta mais nada nesse mundo. E promete, não importa quantos anos passem. Ela vai garantir que tudo seja destruído. E no dia final, voltará para matá-lo, pela traição. E mais nada, é só isso.
Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Temos capítulos novos toda semana. Eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.